Olá, a paz seja convosco. Sabe, hoje, domingo, mais um dia para glorificarmos e adorarmos ao nome do Senhor. E eu quero falar algo com vocês que eu estava conversando ontem com um amigo muito querido meu. E eu estava pensando a respeito disso em como que eu ia explicar, falar, não somente para que ele consiga entender mais, mas para que vocês também consigam entender. E eu estava refletindo aqui agora, pensando em qual versículo se encaixaria com o que o Senhor estava ministrando ao meu coração ontem. E eu me lembrei que tem um versículo muito poderoso na palavra do Senhor e que hoje eu creio que vai falar com você. Antes de mais nada, se você está assistindo no YouTube, curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui embaixo. Se você está assistindo no Kawai, me segue lá também, curte, comenta e compartilha. E me ajude a compartilhar cada vez mais as boas novas do Evangelho de Cristo, porque nós sabemos que tem sido dias difíceis, dias em que a emoção tem tomado conta, tem tomado lugar, na verdade, da palavra no coração. E eu prezo muito pela palavra, eu gosto de aprender e ensinar o que a palavra fala e o que a palavra diz, sem tirar nada do que está escrito aqui. Porque a palavra do Jesus diz no Novo Testamento que nenhuma vírgula, nenhum ponto, nada vai ser tirado do que ele falou ou do que está escrito. Bom, a passagem de hoje que eu quero ler com vocês está lá em Eclesiastes, capítulo 3. É outra passagem muito famosa e eu tenho certeza que você já conhece. Mas, para você que não conhece, eu vou ler. Do versículo 1 ao versículo 8, que diz o seguinte, a versão da minha Bíblia. Tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Sabe? Agora falando no contexto que eu estava conversando com esse amigo meu ontem, era o seguinte, eu falei para ele assim, irmão, tudo na vida tem um processo. E o maior erro que tanto eu quanto vocês e muita gente tem cometido hoje em dia é pular o seu processo. Não pule o seu processo. Há tempo para todas as coisas. O exemplo que eu dei para ele ontem é, se você tem dificuldade de vencer algo, se você quer vencer algo, que você sabe que você precisa tirar da sua vida para que você volte a caminhar com o Senhor, coloque isso na presença do Senhor. Entrega na presença do Senhor, porque eu sei que o Senhor vai fazer sobrenaturalmente muito mais do que você está pedindo. E ali eu dei um exemplo muito simples. Eu falei assim, se for necessário, o Senhor vai fazer você se afastar de pessoas. Não é que o Senhor vai fazer você nunca mais andar com elas, não. O Senhor prefere te afastar por um tempo para te moldar, para que quando você voltar a andar com aquela pessoa entenda que o Espírito Santo transformou a sua vida e te mudou completamente, a ponto de aquela pessoa que andava com você olhar você e querer o que você agora tem. Só que, para isso, eu disse para ele, você não pode pular o seu processo. E eu quero falar para vocês também, não pule o seu processo. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu, nós acabamos de ler. Há tempo para fazer muita coisa. E eu mesmo, há muito tempo atrás, eu até brinquei com ele e falei que quando eu me converti, eu acabei me afastando da presença do Senhor, não só por falhas e erros e tudo mais, mas porque eu queria as coisas no meu tempo, eu queria fazer as coisas do meu jeito, eu queria que fosse da minha forma. E não é assim que funciona. Eu e você que servimos a Deus, nós não podemos andar mais dessa maneira. Não é do nosso jeito, é do jeito dele. A minha esposa até brincou ontem falando de um louvor aqui comigo.
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quanto mais cedo nós entendermos isso, quanto mais cedo nós enraizarmos isso dentro do nosso coração, mais fácil não, mais menos complicado, na verdade, vai ser a nossa vida. Porque se eu falar para você que se você aceitar Jesus hoje, sua vida vai ser mais fácil, eu vou estar mentindo. E além de estar mentindo, vou estar induzindo você ao erro. A vida não se torna mais fácil, mas se torna mais feliz. Porque antes eu me frustrava, eu me entristecia, eu perdia a paciência, eu discutia, eu batia a boca. Só que antes eu servia a minha carne, hoje eu sirvo ao meu Deus. E eu sei que no tempo dele as coisas vão acontecer. Não por coincidência, porque não existe isso. Muito menos por sorte, porque não existe isso na presença do Senhor. Talvez a minha pastora, minha mãe na fé, ela costuma brincar, né? Falando que não existe coincidência, existe cristoincidência. Porque todas as coisas foram feitas dele, por ele e para ele. E quando nós entendermos isso e entendermos também que é necessário nós vivermos o nosso processo, nós conseguiremos desfrutar do melhor que Deus tem para nós. Sabe, o Senhor tem falado muito a respeito disso. Eu ia até pegar uma passagem aqui falando sobre José, falando sobre Moisés, falando sobre Abraão, sobre Jacó, enfim, sobre todos os patriarcas da fé do Antigo Testamento, até mesmo de Jesus no Novo Testamento. Por que, Vinícius? Porque fala sobre processo. Todos eles, tudo que está escrito na Bíblia, se você prestar atenção, tudo tem um processo. Para você plantar uma árvore, para você plantar qualquer coisa, na verdade, tem um processo. E se a semente que vai se tornar uma árvore, ou a semente que vai se tornar uma flor, ela pular o seu processo, a borboleta, a lagarta pular o seu processo, ela morre. Então, se você pular o seu processo, você também vai morrer. Você também não vai ter força para resistir no dia mau. E o conselho que eu dei para esse amigo meu ontem, e eu quero dar para vocês também, é: enche cada vez mais o seu coração da palavra do Senhor. Enche cada vez mais o seu coração daquilo que a palavra diz. É muito bom você ouvir outra pessoa pregando, é muito bom você ouvir pregadores famosos, ou até mesmo na sua igreja. Só que melhor ainda do que ouvir essas pessoas e essas pregações, é você ouvir a voz do papai falando através da palavra dele com você. Quando você abre a sua palavra, ora ao Espírito Santo. Espírito Santo, revela para mim o que eu estou lendo. Porque a diferença entre nós e o nosso inimigo é uma só. Nosso inimigo conhece muito mais da palavra do que eu e você. Só que a diferença entre nós e ele é que ele não tem a ajuda do Espírito Santo para revelar o que Deus tem escrito, o que Deus revelou para ser escrito. E essa talvez seja a arma que o Senhor quer que você use a partir de agora. Sabe? Viva o seu processo. Viva o que o Senhor tem preparado para você. Viva o seu propósito. Eu costumo dizer que entre o P da promessa e o P do propósito existe o P do processo. São 3 P's. Se você pular um, você não vive o outro. A promessa já foi feita. Você sabe o que Deus prometeu para você. Você sabe o que Deus falou com você. Seja quando você se converteu, seja pouco tempo, seja muito tempo. Você sabe o que Deus falou com você. Só que para você viver propósito, você não pode pular o processo. Essa é a palavra de hoje. Eu quero te pedir que você guarde no seu coração. E não se esqueça, hoje é domingo, hoje tem culto. Se você não foi, eu te convido a ir. E em nome de Jesus, ouvir a voz do seu Abba, do seu Pai, aquele que reina e vive para todo sempre. Em nome de Jesus.